Você já percebeu que o calor no Brasil cada vez está mais intenso e mais difícil de aguentar? É isso que nós vamos explicar hoje. Hoje em dia, as ondas de calor no Brasil estão cada vez mais intensas e frequentes, e isso vem preocupando alguns especialistas da área. Esse aumento de temperatura está ligado principalmente às mudanças climáticas causadas pela ação do ser humano, como a emissão de gás no efeito estufa. Mas não é só isso. Fatores internos do país também ajudam a piorar essa situação, como o crescimento desorganizado das cidades, o desmatamento. E diante disso, é importante entender não só as causas desse problema, mas também os impactos que ele traz para a saúde, para a economia e a vida dos cidadãos brasileiros. Olá, meu nome é Diego e para começar é importante que a gente entenda que o aumento das ondas de calor no Brasil ele não acontece apenas pelo aquecimento global, mas também por fatores internos do país. De acordo com o aumento da temperatura em que a Terra vai aumentando, ele está ligado principalmente às ações humanas, como emissão de gases populares. Isso faz com que eventos extremos, como o aumento das ondas de calor, fiquem mais frequentes. Mas no Brasil o problema ele é pior, por conta da urbanização desorganizada do país, porque muitas cidades elas meio que cresceram sem um planejamento, como falam que tem muito concreto, mas pouca área verde, né? Pouca floresta, mata, vegetação. E o que gera o que a gente conhece como ilha de calor e deixa o ambiente mais quente. Além disso, também temos o desmatamento, que agrava muito a situação, porque com o desmatamento nós temos menos vegetação, menos áreas verdes. A Amazônia, o Cerrado, que são os biomas mais importantes do país, são um dos principais fatores como reguladores do nosso clima, mas eles são muito destruídos. Então o clima fica muito mais seco e muito mais quente. Outro ponto importante dessas ondas de calor são os impactos que isso causa. E o calor intenso ele causa desidratação, alguns problemas no coração, doenças respiratórias, principalmente em pessoas idosas e mais vulneráveis. Como por exemplo eu, que tenho asma. Quando vem uma onda muito forte de calor, naturalmente eu já tenho um problema respiratório. Com o calor intenso, a minha asma pode atacar pela dificuldade de respiração. O calor ele também pode afetar outras áreas, como a economia, porque reduz a produtividade do trabalho, de agronomia, diminui o poder que a vegetação tem em se reconectar, se refazer, e com isso causa prejuízo na própria agricultura. E, bom, para finalizar, a gente percebe que políticas públicas que nós temos no país e também no mundo, mas como estamos falando do Brasil, não são e não foram suficientes para resolver esse problema. Falta mais planejamentos nas cidades, principalmente nas cidades que possam passar a existir e também nas que já existem, para se reorganizar com esses planejamentos para que o mundo, o meio ambiente consiga se reproduzir e nos ajudar com as ondas de calor, com o clima. Falta planejamento nas cidades, falta áreas verdes, e ações efetivas para que esse calor extremo seja resolvido.
Porque não dá para construir uma cidade cheia de prédio, como eu disse, uma cidade apenas de concreto, sem vegetação, porque ela é a base de tudo. Então percebemos que falta esse aprendizado, esse desenvolvimento e planejamento. As ondas de calor no Brasil estão cada vez mais frequentes, longas e intensas, principalmente pelos danos causados pelos gases do efeito estufa. Estudos científicos mostram que, além do aquecimento global, os fatores locais, como a urbanização desordenada e também desmatamento, agravam esse problema, aumentando as temperaturas e diminuindo a umidade do ar. Esses eventos trazem impactos sérios, especialmente à saúde pública, como no caso de aumento de desidratação e doenças, além dos prejuízos econômicos, é claro, como na queda da produtividade e danos à agricultura. Apesar disso, as políticas públicas ainda são ineficientes para enfrentar essa situação, como na falha do planejamento urbano e ambiental. Assim, as ondas de calor são um problema que exige tanto ações globais, como na queda de poluição, quanto medidas locais, como melhorar as cidades e preservar o meio ambiente. Bom, eu sou o Davi e eu vou concluir nosso trabalho. As ondas de calor no Brasil não são um problema tão simples assim de resolver, porque elas se estendem tanto a questões globais quanto a um problema interno ali do país mesmo. Os efeitos vão muito além do calor em si, porque pode afetar a população, a saúde da população, a economia e assim aumentando mais ainda as desigualdades sociais do país. Por isso é essencial que existam ações mais eficazes, tanto por parte do governo quanto da população, como diminuir a poluição do país, melhorar o planejamento das cidades e investir em soluções mais sustentáveis. Só assim será possível diminuir os impactos dessas ondas de calor e garantir uma melhor qualidade de vida para todos. Bom, esse foi o nosso trabalho e obrigado.